O sucesso do Flamengo, ele representa e ele evidencia mais do que nunca o fracasso do Vasco da Gama. O Vasco parou no tempo. Eu tô assim, destruído em relação a tudo que eu penso de esperança do Vasco. Muito chateado. E volto a dizer, não é porque o rival ganhou, não, porque eu também, em épocas grandes, o Vasco também não era imbatível, perdia. Tinha derrotas. Mas o problema é que a gente só tem derrotas. Tô de saco cheio disso. Eu quero ganhar, eu quero ser campeão, eu quero ter time. E agora cantem aí, ó. O Urubu Otário, a 77 tem dinheiro pra caralho. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação é o seguinte, sabemos que nosso Flamengo ele mexe com os nossos adversários. E para acompanhar o vídeo aí, os vascaínos aí questionando bastante a diretoria do Vasco, falando sobre o Flamengo, claro, em cima do título em que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Parece que eles estão olhando aí a grama do vizinho, hein? Vamos acompanhar o vídeo. Nação, link abaixo na descrição é de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Nos ajuda aí a chegar a esses 50k, um número muito importante aqui para o nosso canal, 50 mil seguidores, olha só, nunca imaginei. Nos ajuda a chegar nesse número aí, tá pertinho. Vamos ao vídeo, vamos nessa. Pra ser sincero, Vascaíno, é duro, é chato, é complicado ver os caras ganhar. A gente não pode mentir, a gente não pode se enganar. Se a gente ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando eles lá ganham, a gente aqui sofre. E hoje pro Vascaíno é um sofrimento. Mas eu acho que todo título, quando é um adversário ganhando, ele é um título em si, sob o olhar do vascaíno, que pelo menos me faz muito pensar e ver aonde o Vasco ele foi parar. Essa é a grande realidade, aonde o Vasco da Gama ele foi parar. E por que eu digo isso? Porque o Flamengo conquistando o título da Copa do Brasil, ele chegou ao seu 5º título da Copa do Brasil. O Flamengo hoje ele é pentacampeão da Copa do Brasil. E aí me desculpe, vascaíno, porque eu tenho que vir aqui falar sobre isso. O sucesso do Flamengo, ele representa e ele evidencia mais do que nunca o fracasso do Vasco da Gama. Porque eu lembro da minha época de colégio, há alguns anos atrás, quando eu chegava para discutir, para trocar uma ideia, para falar sobre grandeza, comparar títulos, a troca era de igual para igual, cara. A troca era de igual para igual, principalmente após o título da Copa do Brasil de 2011. A gente viu o Vasco com uma Copa do Brasil de 2011 e o Flamengo com uma Copa do Brasil de 2006. A gente viu o Vasco com uma Libertadores e o Flamengo com uma Libertadores. A gente viu o Vasco com 4 campeonatos brasileiros e, salvo engano, a gente viu o Flamengo com 4 ou no máximo 5. A única disparidade de títulos entre Vasco e Flamengo eram os campeonatos cariocas. De resto, se colocasse na mesa, a balança, meu amigo, ela ia pender muito pouco para um lado. E aí a gente colocando na mesa a questão histórica do Vasco, a questão de ídolos do Vasco, a questão da grandeza do Vasco, o Vasco ele sim se tornava e é um clube muito maior do que o Flamengo. Mas quando se comparava em questão de títulos, a ideia era a mesma. Quando o narrador, o Luiz Roberto, ele diz o Flamengo conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil. E aí vai aquele filme na tua cabeça, tu olha, para, pensa e diz: o Vasco parou no tempo. O Vasco parou no tempo. Porque se em 2011 a gente tinha o Vasco com um título da Copa do Brasil e o Flamengo com outro título da Copa do Brasil, meu amigo, são 13 anos de diferença. A gente vê o Vasco ainda com o mesmo, né, um título e o Flamengo com 5. Se em 2011 a minha discussão era o Vasco tendo uma Libertadores e o Flamengo tendo uma, hoje o Vasco permanece com essa mesma e o Flamengo tem 3. Se a discussão em 2011 era o Vasco tem 4 brasileiros e o Flamengo eu não sei se tem 4, se tem 5, mas eu sei que hoje tem muito mais, que conquistou 19, conquistou 20 e o Vasco parado no tempo. Parado no tempo. Se a gente colocar a Copa do Campeonato Carioca, a situação fica ainda mais constrangedora. Títulos deles, do lado deles, evidenciam como o Vasco parou no tempo. Pois bem, o Flamengo ganha mais um título da Copa do Brasil, se é meritório ou não, a gente não vai discutir aqui, mas ganhou. O Botafogo, que há 3 anos atrás brigava com a gente e ganhava da gente em São Januário de 4-0 e ganhava a Série B
daqui a 15 dias disputa uma final de Libertadores e vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ganhar. O Fluminense, que a gente ainda tinha a alegria de ficar sacaneando, que os caras nunca tinham ganho nada, perderam a virgindade ano passado, foram campeões da Libertadores, vão jogar o Super Mundial. E o Vasco tá contando história. E o Vasco tá preocupado porque o presidente bloqueia as pessoas em rede social. A gente tá preocupado com arbitragem, com mediação, com conta. A nossa história não muda. Não muda. E isso, para mim, é desesperador. Eu tô, assim, destruído em relação a tudo que eu penso de esperança do Vasco. Muito chateado. E volto a dizer, não é porque o rival ganhou, não, porque eu também, em épocas grandes, o Vasco também não era imbatível, perdia. Tinha derrotas. Mas o problema é que a gente só tem derrotas. E não são derrotas em campo. São derrotas fora de campo sistemáticas, o tempo todo tomando porrada. A gente tem um ano feliz. A gente tem um ano mais leve. Sabe por quê? Porque a gente não tá brigando para cair. Eu não tô acostumado, me desculpe. Respeito muito a geração do sentimento não pode parar. Respeito muito do Vasco para quem acredita. Mas eu vou dizer para vocês que eu tô de saco cheio, como disse depois do jogo do Atlético, com o processo. Processo é o esquerdo, se é bem entendido por vocês. Tô de saco cheio disso. Quero ganhar, quero ser campeão, eu quero é ter time. Não sei como. Não ganho para estar lá, então para mim... A gente está simplesmente virando chacota nacional. E hoje, em forma de protesto, a gente está aqui com a camisa do lado do avesso, puto da vida, pelo fato do nosso maior rival ter simplesmente conquistado mais um título, enquanto o Vasco da Gama está aí, jogado às graças. Pegou a quarta força do Rio de Janeiro. Mais um ano que a gente está vendo aí os nossos rivais. Enquanto os nossos rivais vão empilhando títulos estaduais, nacionais, os doentes mentais querem simplesmente vender o Vasco, inventar fake news sobre situação de Grego. A gente colocou essa SAF de merda aí no nosso clube, essa palhaçada dessa 777. E agora cantem aí, ó, o Urubu Otário, a 77 tem dinheiro pra caralho. Cantem bastante aí. Tá aí, nação, os vascaínos aí lamentando bastante aí mais um título para o nosso Flamengo, mais um título para a sala de troféus do nosso Mengão. Cara, a situação do Vasco não é fácil, né? Já estão há um bom tempo aí nessa pendenga, podemos dizer assim. Nem a SAF deu jeito no Vasco da Gama. Veio a 777 aí e o pessoal meio que cantou aquela música lá no início, o próprio vascaíno cantou aí, foi uma M, né? Só fizeram rebaixar o Vasco, literalmente. Depois veio o Pedrinho aí tentando arrumar a casa, que é bem complicado para qualquer presidente que chega ali. Trouxeram o Coutinho, particularmente eu achei que o Coutinho ia dar uma qualidade a mais no time, só que o Coutinho ele vive um período, já um bom tempo de contusões, que vem atrapalhando a carreira dele e não está sendo diferente no Vasco da Gama. Nação, só para finalizar, a gente tem que deixar bem claro que a gente é torcedor, mas a gente tem que falar algumas realidades. Só para a gente fechar aqui, festejamos a Copa do Brasil, ficamos alegres com o título, em cima do Atlético Mineiro, ganhamos no Maracanã, ganhamos lá da maneira que foi, só que nós não podemos fechar os olhos para a realidade. O Flamengo também vem aí há mais ou menos 2 anos aí sem um planejamento adequado para o tamanho do clube. Por que é que eu estou dizendo isso aí? Porque nós também, nos últimos anos, estamos vivendo uma realidade completamente diferente do que era para estar vivendo com esse clube aqui. Infelizmente, estamos aí com 2 anos sem títulos, né? Se não é esse título da Copa do Brasil aí, para salvar o ano de 2024, ia ficar feio na foto, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ia ficar ridículo um clube com
a arrecadação que tem, com o dinheiro que tem, com os atletas que tem de qualidade, jogadores de seleção, e passar 2 anos sem ganhar título é uma vergonha. Eu acho que nossa diretoria ela tem que se profissionalizar um pouco mais no futebol. Eu sempre falo que na parte financeira nós estamos dando um show de bola. Sempre que eu trago um conteúdo aqui que fala sobre o financeiro de clubes e que envolve o Flamengo, cara, eu parabenizo sempre a diretoria, o grupo, sei lá, desde 2013. Parabenizo também Bandeira de Melo, que foi iniciante ali também. Cara, eu parabenizo todo mundo que fez parte ali, sem exceção. Só que na área de futebol, se você olhar a realidade, falta muita coisa ainda. Se analisarmos bem, Dorival, que ganhou o título no Flamengo, não era um planejamento. Dorival foi um acaso. Cara, é duro, é difícil, nós somos torcedores, é difícil, mas é a realidade. Foi um acaso que Dorival caiu de paraquedas no Flamengo e nós fomos campeões ali da Copa do Brasil e da Libertadores. E não foi diferente com Felipe Luiz. Não teve planejamento nenhum para Felipe Luiz dirigir o nosso time aí a mais um título nacional da Copa do Brasil. Então nossa diretoria tem que ter um planejamento. Ok, já estamos com Felipe Luiz, que se inicie, independente da eleição aí, quem é que vai ganhar, que se inicie com Felipe Luiz, já tá na graça da torcida, o cara é flamenguista, o cara entende o que é Flamengo, então espero que, independente de quem seja o presidente do Flamengo, esteja um planejamento profissional, faça algo que nós vamos viver pelo menos 2, 3 anos de glórias, ganhando títulos e brigando realmente pelos títulos. Não podemos, um clube tão grande, um clube que arrecada o que arrecada, passar por sufoco, cara. Não pode. Nós como torcedores, temos que cobrar isso aí. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, nação. Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.